Essa é a escala das emoções criada por Hawkes, e eu já aviso que ela não é uma teoria científica validada. Mas foda-se, dá pra usar a lógica dela pra gente entender o comportamento humano, porque tipo, inventa de dar muito dinheiro pra alguém que está em um estado de ansiedade, o que é que vai rolar? Ou o dinheiro vai evaporar, ou então ele vai ficar congelado pegando inflação, entendeu? Do mesmo jeito, inventa de dar uma merrequinha, uma mixaria pra alguém que está em um estado de amor, o que é que vai acontecer? Além da pessoa ficar muito grata, o amor exige o quê? Exato, cuidado. Então a pessoa vai usar isso da melhor forma possível. Óbvio que a escala fica oscilando, às vezes a gente tá em cima, às vezes tá embaixo, mas o que ocorre é o seguinte: quando a gente tá com vergonha e com medo, a gente o quê? A gente se esconde, a gente meio que se fecha, né? Então, a vergonha e o medo, eles te prendem. Já a alegria é tipo, quando você pensa em alguém feliz, é alguém pulando com o braço aberto. Ou seja, a alegria, ela expande o ser. E lembrando que o Saturno quer você preso. Mas enfim, emoções vêm e vão. Mas algumas pessoas, elas preferem evitar as emoções do que encarar, do que sentir as emoções. E temos isso como, por exemplo, a Jax. Sim, a Jax. Se você não vê a Jax como ela, né, como uma pessoa trans feminina, esse vídeo aqui vai ser completamente inútil. Nos 3 primeiros episódios, a Jax usa uma máscara. Ela é tipo indiferente, é sarcástica, entendeu? Como se nada afetasse ela. Na escala, isso pode até parecer orgulho, mas a gente não vai analisar a máscara dela se achar melhor que todo mundo, entendeu? Porque, tipo, ela não vai pro enterro do colega dela, o Calf. Ela evita o luto. Por trás de todo orgulho existe o medo. Ela prefere fugir da dor do que sentir. Então ela pode até subir para o orgulho em outros estados, mas ela sempre vai voltar para o medo. No episódio 4 é que a gente pode perceber outras coisas. A Jax trata todo mundo mal. No futuro a gente sabe que é porque internamente ela também se trata mal. Ela demonstra um enorme vazio quando está em confronto com o Ted. E quando a Gangle tenta impor a própria vontade para cima da Jax, a Jax diz que prefere ver a Gangle triste. Na escala, isso pode até parecer raiva, mas a raiva não foi a raiz disso, entendeu? A raiva aparece porque perdeu o controle e desperta muito medo nela. Ela machuca primeiro antes que alguém pode machucar ela. Aí depois disso, ela é punida. E em vez dela refletir sobre isso, ela prefere voltar para a máscara que usa. No EP05, esse episódio entrega o quê? A Jax, ela transforma tudo isso em uma identidade. Pode até parecer orgulho, mas isso aí ainda é uma persona, entendeu? Ainda é uma máscara. Depois a Pomni pergunta se a Jax sente alguma coisa pelos outros. E a Haga pergunta se ela tem amigos, e aí ela explode. Por quê? Porque tocou justamente no medo. Se ela realmente não ligasse, essas perguntas nem iam machucar para conversa. Depois vem a cena da roupa da Maid. Primeiro, a emoção que ela tem não é raiva, é vergonha. Ela fica extremamente constrangida. E depois vem a raiva. E quase enlouquece, ela quase se abstrai, entendeu? Ou seja, na escala mostra mais constrangimento do que a raiva. No episódio 06, depois de perder o mundo real, depois de perder os amigos, a Jax, ela escolhe um arquétipo, o trickster, o palhaço. Ela esconde a própria dor através de humor e piadas ácidas. Durante os jogos com a Pomni, ela realmente parece feliz, se divertindo, e pela primeira vez ela sobe na escala. Mas ela basta olhar para o quarto da crush dela, que aí tudo desaba. As lembranças fazem ela cair imediatamente. Então ela olha para o telespectador e grita: eu sou má. Ela é uma pessoa ruim, ela diz isso olhando para a câmera, entendeu? A criadora, não tem subtexto, a criadora deixou claro: não existe nada de profundo em mim, pare de procurar. Na escala, isso é o orgulho tentando se esconder de vergonha. Ela quer convencer os outros e convencer a si mesmo de que realmente não existe nada ali, entendeu? Depois ela começa a enlouquecer, mas ela consegue se controlar e reprimir tudo de uma vez. Episódio 07. Aqui a tristeza finalmente aparece, ela se isola, ela fica no quarto rosa dela, cercada por foto dos amigos. E aí ela tem uma lembrança, e ela tem uma experiência de quase morte. Durante essa experiência, ela até parece calma, relaxada, como se por alguns instantes ela estivesse em paz. Ela sobe, mas quando volta, o medo volta junto.
Ela acorda alucinando e continua fingindo que tá tudo normal. E depois pergunta pra Zubble: você está esperando alguém? E a Zubble devolve: e você? Tá esperando alguém? Aí a Jax, ela fica em silêncio, porque ela não tá esperando ninguém. No final do episódio, todos ficam discutindo se devem apertar o botão ou não. A Jax, ela entra em desespero, porque seguir em frente significa que ela vai enfrentar o desconhecido, ela vai ter que enfrentar a vida real. Então ela aperta o botão e ela escolhe ficar, ela prefere fugir do real. E depois começa a rir porque sabe que é tudo uma pegadinha do Caim e xinga ele. Na superfície pode até parecer raiva, mas a emoção verdadeira continua sendo o medo. No EP08, a Jax volta a fazer o que ela sempre faz, se afasta, evita vínculos e depois ela até ajuda a distrair o Caim. Mas então, todos falam que o Caim tem um ego frágil, né? Então ele mostra que todo mundo tem um ego frágil. E justamente é isso que assusta a Jax. Não é o Caim, não é o perigo, e sim o constrangimento, o medo de tirarem a pele de coelho, entendeu? O medo de descobrirem quem ela realmente é. Ela percebe que por baixo da fantasia não existe um lobo selvagem, existe alguém completamente vulnerável. Ou seja, do episódio 1 ao 08, a emoção dominante não é a raiva. Raiva é uma armadura, entendeu? O orgulho era a máscara. E por baixo de tudo isso, sempre existiu a emoção mais baixa da tabela: a vergonha. Enfim, chegamos ao episódio 9 final, que é o filme onde se aprofunda na psique da Jax, né? Como ela vê o mundo. E esse é o motivo por qual eu escolhi essa personagem, porque ela é a única que tem material o suficiente para poder se aprofundar, fazer filosofias e tal. As outras personagens ainda estão numa camada muito rasa, entendeu? Vamos lá. No começo, a primeira coisa que a Jax faz é o que ela sempre fez nos outros episódios. Ela xinga o Kingo, ela se afasta do grupo, e as últimas palavras, antes dela enlouquecer, se abstrair, ou então em um contexto suicides, né? Ela fala: deixa pra lá. Sim, que nem um gato da raça deixa pra lá, entendeu? Essa frase, ela resume a vida inteira da Jax. Ela deixou o luto do Kaufman pra lá, ela deixou os amigos pra lá, os sentimentos pra lá, a vergonha pra lá, a culpa pra lá. E a gente sabe que emoções reprimidas, elas não desaparecem. Eu vou repetir para isso entrar na cabeça de vocês. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas só se acumulam, mesmo que de forma inconsciente. Então, finalmente, a Jax, ela se abstrai. E na minha visão aqui, a Jax está segurando isso, ó, há muito tempo, entendeu? Já para ter se abstraído. Era só uma questão de tempo. E ela mesmo assim nunca pediu ajuda, porque o constrangimento era maior. O medo dos outros rir da vulnerabilidade dela, entendeu? O medo era maior do que a própria vontade de ser salva. Aqui ela chegou no fundo da escala, a vergonha, que fez ela se abstrair. A Pam entra no subconsciente depois da abstração da Jax. A Pombre entra lá, né? E a primeira coisa que ela encontra são uma espécie de salinha com portas e parece um quarto enorme com vários quartinhos dentro. Minha interpretação: esse é o corredor do ego. A mente, ela organiza diferentes possibilidades de personalidade. Cada porta guarda uma versão da Jax, uma forma diferente de reagir a uma perca. Tipo, a primeira porta mostra um mundo onde a Agatha foi abstraída. Nessa realidade, a Jax fica muito mais selvagem, quase psicopata. Ela desce ainda mais para a raiva, entendeu? A máscara da raiva fica muito mais forte. É como se perder alguém destruísse completamente a empatia que ela tinha naquele circo digital. A segunda porta mostra um mundo que a Zubble foi abstraída. Aqui, a personagem fica mais sarcástica, provocadora, debochada. Outra máscara. Quando mais dor, mais ela esconde através do personagem. A terceira porta tem um problema. Ela tá trancada. E a pergunta que fica é: o que é que existe dentro da porta? Enfim, aí chega a quarta porta. Mostra um mundo onde a Gangle foi abstraída. Aqui a Jax vira basicamente o desenho animado. Ela assume completamente o arquétipo do Trickster, entendeu? Quando mais sofrimento, menos humana ela tenta demonstrar e se parece. Depois a Pomni entra numa sala de espera.
E dentro dessa sala de espera tem 3 versões anteriores da Jax que a gente viu, entendeu? Elas estão conversando. E uma delas chama muita atenção. Que tem uma Jax no fundo tocando pianinho. E ela é calma, ela é tranquila, mas ela tá acorrentada. É como se a parte mais gentil da personalidade tivesse sido aprisionada, tá vendo? E alguma coisa bate na porta trancada. E todas as outras Jax ficam muito assustadas. E o curioso é que aquilo não grita, abre a porta, não, só bate mesmo. Na minha interpretação, isso acontece porque a Jax, ela percebeu um negócio. O Kingo, ele é doido demais para poder se abstrair. Logo, é mais provável que a Pomni foi abstraída nessa porta. E a Jax, ela também ia se abstrair se visse a Pomni se abstraindo. Por isso que a porta, ela não fala. Porque a abstração, ela não fala, entendeu? Essa não é a porta que revela a verdadeira essência da Jax. O que é que ela mais esconde, que ela tá reprimida. É a próxima porta que é. E essa Jax do piano, ela entrega uma chave e desaparece. Em cima do piano, a gente pode ver um vaso com uma planta. E essa planta verde representa a crush de Jax. O único sentimento que continuou vivo, mesmo depois de todas as máscaras e tudo o que a gente vai ver a seguir. Então a Pomni entra na última porta. Agora a gente não vai ver versões da Jax. Vemos as lembranças que ela passou a vida inteira se escondendo. No começo do circo, ela ainda criava laços. Ela ainda conseguia amar. E depois a gente descobre um pouco da sua vida. Os pais dela se divorciaram. O pai nunca teve orgulho dela. Nunca correspondia às expectativas. E depois de um tempo ele foi embora comprar cigarro. E as relações da mãe pioram muito mais depois disso. Porque toda vida que ela demonstrava fraqueza, a mãe ficava com raiva da Jax. É como se ela nunca fosse homem o suficiente. E quando ela explodia de raiva, a mãe reprimia, xingava, humilhava, até que um dia aconteceu algo muito importante. A Jax, ela contou algo muito íntimo dela, e a mãe simplesmente riu, humilhou. E aqui a escala ela despenca. Primeiro a vergonha. Tem alguma coisa errada comigo. Depois vem a culpa. Eu não devia ter contado. E depois um abraço. No fim da discussão, a mãe abraça Jax, mas Jax empurra a mãe e vai embora porque não sabia lidar com tudo isso. E ela preferiu ir embora e fugiu. Ela não sabe o que aconteceu com a mãe. Ela não sabe se a mãe morreu, bateu a cabeça ou não. Mas ela só queria fugir mesmo, ela não quer ouvir a resposta. E justamente por nunca saber da resposta, ela pode sempre imaginar o pior e passa a vida inteira carregando a culpa. Depois aparece a crush. Ela coloca um laço na Jax, mas quando escuta o Kaufman batendo na porta, ela imediatamente se arrepende de ter se aberto para a crush. Ela disse que é uma idiota e sente ainda mais culpa, e para fugir desse sentimento, ela volta para a raiva, chamando todo mundo de idiota, até o mundo todo. Ela se afasta da Ribbit, ela é babaca com a Ribbit, explode, ignora, e Ribbit se sente mal e se abstrai. E mais uma vez, Jax ignora os sentimentos, mas sabe que sente culpa. Ela chama Gangle de ridículo a partir do momento que a Gangle entra no circo, porque é assim que ela enxerga ela mesma. Então, ela finalmente admite. Por que você tá aqui, Pomni? Você vai jogar os erros na minha cara? Eu já sei que eu sou horrível. Por que você nem dera pra estar sentindo a minha falta? Eu fiz isso comigo, mas não tem volta. Aqui, galera, não existe mais orgulho. Não existe mais personagem, nem sarcasmo. Só vergonha, só culpa. Então, a Pomni abraça ela. E aí vem o arrependimento. No caso, ela cria coragem. Ela finalmente abraça a Pomni. Vem o arrependimento. No caso, ela cria coragem para chorar, abraçar a Pomni. Finalmente, a consciência saiu do estado de sobrevivência do ego. Mas depois de um tempo, surge a ansiedade. Surge o medo. E ela fala, eu não quero partir. Mas já é tarde demais. Ela vai embora. E então a Jax volta para aquele lugar que ela estava antes dela nascer, entendeu? Que é a consciência única. E quando o nosso ego toca nesse local, né, na consciência única, finalmente a gente enxerga o valor em tudo. Até mesmo um valor próprio. E nesse estado, pela primeira vez, a Jax ela não precisa ser cruel com ela. Porque no estado da consciência única só existe
O amor, ela não precisa mais ser a pessoa engraçada do grupo, ficar usando sarcasmo. Ela nem precisa provar que ela é má ou superior a alguém, ou alguém é superior que ela. Ela simplesmente consegue perceber que ela é bonita do jeitinho dela, com todos os defeitos e imperfeições. E aí toca a música It's Nickelodeon. Enfim, traduzindo, ela não é adorável? No caso, é triste pensar que ela precisou se abstrair para descobrir isso, mas se um dia a consciência dela voltar a se fragmentar em outra Jax, eu só espero que dessa vez ela se ache bonita o quanto antes.